Parte 3. Antes de voltar de fininho ao anexo, visitei o carvalho antigo no limite do quintal e passei os dedos pelos entalhes no tronco. Todo verão, Clary usava o machado para registrar as vitórias. Vou ganhar, sussurrei cantando a última marca. Vou ganhar esse negócio. Segunda-feira. 4. Acordei no sofá do anexo com o nascer do sol, de cara esmagada em uma almofada velha de ponto cruz e pernas tortas, em um ângulo esquisito que quase doía. Não posso voltar para a beliche. Eu tinha decidido depois de me despedir de Witch na véspera. Não consigo dormir ali sem ela. Do outro lado da sala, Luke me olhou da camisa. Estava cedíssimo, mas o Jack Russell já estava pronto para encarar o dia. Tá bom, falei depois de coçar os olhos e me espreguiçar. Hora do café. Ele saltou da cama e foi atrás de mim até a cozinha, onde servi ração na tigela dele, que ele devorou enquanto eu pegava uma banana para mim. Luke acabou de comer antes mesmo de eu acabar de descascar a banana. Então parei um instante para abrir a porta dos fundos e ver o cachorro sair correndo e sumir mata adentro. Era assim com todos os cachorros da fazenda. Eles tomavam café e sumiam até a hora do jantar, às vezes até mais tarde. Em qualquer outra manhã, se acordasse cedo assim, eu voltaria a dormir. Mas aquela não era uma manhã qualquer. Era o primeiro dia de assassino. Meus pais ainda estavam dormindo, então entrei de fininho no meu quarto e troquei o pijama pela roupa tradicional que eu e Clary sempre usávamos lá. Biquíni, short jeans e uma camiseta leve de microfibra. Em vez de chinelos, peguei meu tênis e amarrei bem antes de sair de casa, só para o caso de precisar sair correndo. Depois de um pulo na casinha, fui ao depósito, porque além das bicicletas, das redes de pesca, das pranchas de bodyboard, das caixas de ferramenta e de outras tralhas, era onde Clary guardava seu arsenal. A pistola d'água, a arma dupla maior e o tesouro da minha irmã, o aparelho de jatos de pressão. Todo mundo tinha uma arma preferida, e felizmente Clary guardava as dela na fazenda. Já que ninguém soubera com antecedência do jogo, todas as casas tinham recebido uma cesta de arminhas como presente dos noivos. Na véspera, Witch dissera que a arma dele era cor-de-rosa e que não daria conta do recado. Assim, a entrega da Amazon é rápida, eu dissera, achando que ele planejava comprar uma melhor na internet. Mas aqui não é assim tão rápida. Ah, não, respondera ele, balançando a cabeça. Não preciso da ajuda de Jeff Bezos. Já tive uma ideia. Era claro que ele já tinha aberto o envelope e ao chegar em casa eu tinha aberto o meu, de dedos cruzados, torcendo para não ter cometido um erro, por esperar não estar desperdiçando a oportunidade de receber informações. O It e eu não tínhamos trocado números de telefone, então eu não tinha como mandar mensagem. No fim, eu tivera sorte. Meu primeiro alvo não era só conhecido, como eu conhecia também sua rotina. Raquel Spentifox, dizia meu papel, e eu sorria. Tia Raquel, conhecida por acordar de manhãzinha para meditar no quintal do acampamento. Assassino não era um jogo de equipes, em que o lado da noiva jogava contra o lado do noivo. Era cada um por si. Dei mais uma conferida nas armas de Clary antes de escolher a pistola. A intermediária era a preferida dela, porque era grande. Ela gostava de intimidar, deixar todo mundo paranoico, e andava o dia inteiro com aquela armona chamativa apoiada no ombro. A combinação de cores, laranja neon e verde limão, alertava que todos precisavam tomar cuidado. Não, pensei incapaz de me imaginar sendo tão fodona. Não é a minha praia. Depois de fechar a porta do depósito, enchi a pistola de água no chuveiro do anexo, enfiei a arma na cintura do short, nas costas e saí para andar, como se quisesse apenas uma caminhada tranquila. O acampamento ficava um pouco longe, do outro lado da choupana. Eu me perguntei se veria Daniele, a madrinha principal de Sara, sair de fininho do quarto do padrinho principal. Ou seria cedo demais. O sol já estava subindo e eu precisava me apressar, para não correr o risco de tia Raquel ter acabado a meditação. Porém, assim que apertei o passo, alguém me chamou. Meredith! Gritou Michael e eu me virei. Ele estava suado, sem camisa, exibindo o tanquinho e vinha correndo na minha direção. Brilhava tanto que demorei a notar que tinha alguém ao lado dele. Os dois desaceleraram na minha frente. Acordou cedo, né? Perguntou ele, sorrindo com a cabeça inclinada.
Todo mundo na fazenda sabia que eu gostava de acordar tarde. Nossa, desculpa, falei, com a mão na cintura com um gesto exagerado. Mas as pessoas mudam, Michael. O noivo riu. Esse é meu meio-irmão, por sinal, falou, apontando a garrafa de Gatorade cheia d'água em sua dupla de corrida carregava antes de espirrar na cara dele. Não sei se vocês se conheceram ontem. Ah, nos conhecemos sim, disse Witch antes que eu pudesse responder. Ele estava de camiseta branca e parecia pequeno ao lado de Michael, que media mais de 1,90 m. Porém, notei os músculos rígidos em seu braço quando ele pegou a garrafa d'água. Ele também era forte, só de outro jeito. Lembrei vagamente de ele falar de esqui e de escalada na caminhada de volta para as casas, às 2 da manhã. Meredith causou uma primeira impressão bem marcante, acrescentou Witch apontando o hematoma. É a nova Picasso. Michael ficou horrorizado, de queixo caído. Olhei para Witch irritada. Ele sorriu. Por que, Mary? Perguntou Michael. Sério? Por que isso? A mãe da Sarah está pensando em deixar ele de fora das fotos do casamento. Olha, foi sem querer, falei, e olhei para trás porque precisava mesmo correr. E até lá deve melhorar. Larguei a frase no meio porque o Witch de repente parou atrás de mim. Um segundo, cochichou, a respiração quente ao pé do meu ouvido. Esconda sua arma. Ele puxou minha camisa para cobrir a pistola d'água. Senti calafrios subirem devagar pelas costas. Assim vai perder o elemento surpresa, acrescentou. Valeu, cochichei de volta. Meu tempo é limitado, preciso ir. Quando nós dois nos endireitamos, Michael estava de sobrancelha arqueada, como se tivesse pegado a gente se agarrando. Ele olhou de mim para o Witch e de volta para mim. Com o coração a mil, escolhi não explicar. Aproveitem a corrida, irmãos do pré. Até mais tarde. Em resposta, o Witch esguichou a garrafa d'água em mim. Eu me esquivei, mas o alcance da água era bom. Esqueça a pistolinha, pensei, decifrando a mensagem silenciosa. A garrafa de Gatorade seria uma arma de Witch, discreta, imprevisível, acima de qualquer suspeita. Ele era esperto. Espera, disse Mike enquanto apertava o passo para me afastar e achei que estivesse falando comigo. Mas antes de eu me virar, ouvi o restante. Ela acha que seu sobrenome é Dupré? O acampamento tinha sido construído antes da Primeira Guerra e na época era a base de caça de patos de George Fox. Por fora lembrava o anexo, uma estrutura simples de um andar e telhas com alpedres de pinheiro, mas por dentro a casa era surpreendentemente ampla, com espaço para 12 pessoas e 2 banheiros completos. Os filhos de tia Júlia nunca conhecerão o pavor de ir de fininho até a casinha no meio da madrugada. Eu e Clary brincamos uma vez, que crueldade. Como previsto, tia Raquel estava de roupa de malhar de Lululemon, com a barrigona aparente, sentada de pernas cruzadas e costas perfeitamente retas em um tapetinho de yoga perto do mastro da bandeira. As mãos sobre os joelhos, com as palmas viradas para cima e os olhos serenamente fechados. Lembrei que ela já mencionara que era contraproducente fechar os olhos com força, porque não permitia que o corpo relaxasse. Andei pela grama o mais silenciosamente possível, fazendo uma careta sempre que meus tênis faziam ruído no orvalho. Oi? Perguntou tia Raquel sem abrir os olhos quando eu já estava a poucos metros dela. Júlia? Meus ombros murcharam. Não. Me senti obrigada a dizer. Sou eu. Meredith. Ah, Meredith, disse ela ainda de olhos fechados e sem mudar a posição e sorriu. Não está meio cedo para você estar andando por aqui? Eu não respondi, nem consegui respirar. Meu coração estava a mil. Se quiser, venha sentar aqui comigo, disse ela enquanto eu tirava a pistola do short e apontava para sua cabeça com as mãos trêmulas. Eu e sua mãe conversamos ontem, concordamos que meditação pode fazer bem para você. Apertei o gatilho e dei um disparo fatal na têmpora dela. Minha tia riu. Ela abriu bem os olhos, caiu no tapete de yoga e riu. Não foi um assassinato dramático como eu planejava. Não chegou nem perto. Ah, fala sério, choraminguei, que nem um dos filhos mais novos dela. Você achou graça? Falei batendo os pés para dar ênfase. Sério? Disse ela, se endireitando e concordando com a cabeça. Eu estou grávida, bobinha, falou coçando a barriga. Estava torcendo para alguém atirar em mim logo hoje. Não tenho jeito nenhum de eu jogar. Quase perdi para a Pestana me tirar do jogo, mas não queria atrapalhar as duplas. Suspirei, sendo especialmente melodramática. Tá, acho que faz sentido. Minha tia Raquel abriu um sorriso torto. Desculpa por não ficar chateada, falou com um tapinha no tapete. Vem aqui comigo. Senti a barriga revirar. Claire acordava cedo para fazer yoga no fim de semana e sempre demonstrava as poses difíceis quando a gente ficava de papo no quarto dela.
Já eu me atrapalhava toda em qualquer tentativa de imitar. Não precisa, falei baixinho, não sou flexível. Não é yoga, respondeu Raquel igualmente baixinho. Só meditação simples. Por favor, sente-se. Insistiu com mais um gesto para o tapete. Fugi correndo do acampamento assim que tia Raquel me transferiu seu alvo, depois de uns 20 minutos de exercícios de meditação. Sentiu? Perguntou durante uma sequência de respiração profunda. Sentiu o fluxo? Senti, sussurrei, mesmo que não fosse exatamente verdade. Eu tinha me sentido mais calma, mas não tão calma, pois precisava apertar os olhos com força para conter as lágrimas. Meditação podia não ser igual a yoga, mas ainda era coisa de Claire. Senti sim, repeti. Michael estava fazendo abdominais quando cheguei a Choupana. Que bom, pensei, estava torcendo para ele e o It terem voltado da corrida, porque o nome do meu novo papel não me dizia absolutamente nada. Oi, falei. O It está? Dessa vez ele nem mexeu a sobrancelha, continuou a fazer abdominais e ignorou a pergunta. Quem você matou? Perguntou. Não sei do que você está falando, respondi. Fui só meditar no acampamento. Então, foi a tia Raquel? Merda, murmurei. Não se preocupe, disse Michael. Eu e Sarah somos imparciais. Pestana e Docinho nos fizeram jurar que não ajudaríamos com eliminação nenhuma. E você tem certeza que a Sarah vai obedecer? Minha prima era péssima em guardar segredo. Clary sempre usava isso a seu favor e dava informações erradas para Sarah espalhar fofoca para a fazenda. Michael riu, ela vai fazer o possível. Então, tentei depois de um segundo. It? Ah, respondeu ele. O que está rolando entre você e o It, afinal? Nada, respondi rápido. Michael sorriu um pouco, achando graça. Imparcial, lembrou. Sou imparcial. Ele fez mímica de fechar a boca com zip e apontou para o fundo da choupana, indicando o último quarto. Ele está no banho, falou, mas o quarto dele é aquele ali. Valeu, falei esganiçada e corri até a porta de Witch antes que Michael pudesse dizer mais alguma coisa. Eu me instalei no banco de madeira antigo na frente do quarto e, enquanto esperava, peguei o celular e mandei mensagem para a Pestana, avisado que eu tinha eliminado tia Raquel. Ele respondeu, entendido. E depois, acordada a essa hora, Meredith? Revirei os olhos e comecei a digitar uma resposta, mas ouvi uma exclamação surpresa. Ah! O It estava ali parado, só de toalha vermelha de praia amarrada na cintura. Nem pestanejei, habituado a ver gente andando por aí só de toalha por causa dos chuveiros externos. Para a grande tristeza de tia Christine, tio Brad era infame por gostar de beber cerveja só de toalha enquanto escutava James Taylor no deck da Casa do Farol. Oi, falei me levantando. Missão cumprida, declarei, e dei um tapinha na pistola. Foi menos dramático do que previsto, mas está resolvido. Maneiro. Ele ajustou a toalha. E não era que eu quisesse dar uma secada nele, mas foi o que aconteceu. Fitei as gotas d'água escorrendo pelo peito e pelo tanquinho rígido e bronzeado. Mas preciso da sua ajuda, continuei pigarreando. Não sei quem é essa pessoa daqui. Expliquei e tirei do bolso o papelzinho novo. Claro, tá legal. O It abriu a porta e eu fui atrás dele, mas então se virou e bloqueou a entrada com um sorriso torto. Valeu a tentativa, gatinha, falou apontando o corpo seminu. Me dá um segundinho? Ah, claro, foi mal. Meu rosto ardeu tanto de vergonha quanto de irritação. Não gostava que me chamassem de gatinha. Ben sempre me chamava de gata. Oi, gata. Te amo, gata. Tchau, gata. No começo do namoro, ele me chamava de menina dele, de um jeito fofo e antiquado, e me parecia muito especial. Até que em algum momento trocou para o impessoal gata. Gata era particular, gata em público, sempre gata. Tudo bem, chamou o It de dentro do quarto. Pronto. Ele estava ajeitando a camiseta quando entrei e fechei a porta e precisei conter a gargalhada. A camiseta era uma adaptação do convite de casamento de Sarah e Michael. Azul bebê com um desenho de farol na frente e pelo reflexo no espelho li hashtag agora ela é do pré, nas costas. Agora ela é do pré? Falei. Disse ele olhando para trás. É a hashtag do casamento. Sabe, para os posts no Instagram e tal. Sorri. Sei para que serve, gatinho. O It corou por trás do hematoma. Que bom, pensei. Vingança. Não sou muito de Instagram, disse ele, deu de ombros. Mas mandaram todos os padrinhos e madrinhas usar essas camisetas quando fizerem qualquer coisa juntos. Foi a ordem da minha tia Cristine, adivinhei. Foi ordem da sua tia Cristine, sim, mas com o apoio total da Giannine, disse ele, e se largou na cama do casal, coberta por uma manta de retalhos quadriculado. A mãe do Maio. Fiz que sim com a cabeça e me sentei na beirada da cama olhando ao redor.
Fazia tempo que eu nem entrava na choupana, a casa com estilo de decoração mais masculino na fazenda. As paredes do quarto de Witch era revestida por madeira e a cômoda verde escura. Lembrei que na sala de estar tinha um quadro hilário de tão horroroso, mostrando um tigre de dentes arreganhados pendurado acima da imensa lareira de pedra. Em suma, era a casa perfeita para um noivo passar a semana com seus 6 padrinhos. O que vocês vão fazer hoje? Perguntei. Dar um pulo no centro? Meu coração acelerou um pouquinho, com a esperança secreta de que ele fosse dizer que não. Sarah e Michael seriam guias excelentes para os convidados, mas eu não queria que o It fosse almoçar no Atlântico e Edgar pigar limão e tabasco nas ostras, por mais que fossem deliciosas. Queria que ele se enfiasse no boteco local, Dock Street, Coffee Shop, e devorasse um sanduíche zoado comigo. Era isso, Vina Ward? Não, disse o It, balançando a cabeça. O meu pulso acelerou antes de se acalmar, aliviado. Hoje não. Vamos tirar uma foto enorme de grupo e depois acho que vamos à praia, falou com um bocejo. É bom, porque quero pegar no batente. Ele apontou a garrafa de Gatorade na cômoda, supondo corretamente que eu tinha entendido porque ele esguichara água em mim. Vi ele se aninhar no travesseiro com uma leve careta por causa do machucado, antes de bocejar e fechar os olhos. Me conta quem você tirou, falando enquanto avançava um pouco mais no colchão. Estou ouvindo. Eu contei e ele me disse tudo o que eu precisava saber. E se quiser, pode deitar, falou depois. Estou ouvindo seus bocejos. Ah, não, falei apesar de ter mesmo bocejado algumas vezes. Porque acredite se quiser, ainda nem tinha dado 9 da manhã. Eu precisaria de um cochilo antes de encontrar meus amigos ao meio-dia. Não precisa, continuei, vou voltar ao anexo. Não, fique aqui, disse o Witch, abrindo de leve os olhos. Aqueles olhos impossivelmente turquesa. Prometo que não vou mais chamar você de gatinho. Senti um calafrio incômodo. Será que eu tinha deixado óbvio assim? O quanto aquilo me irritava? Era assim que o escroto chamava você, né? Perguntou. O nome do escroto é Ben, respondi com um suspiro, e era mais gata do que gatinha. Ben, prefiro escroto. Eu também, na real. Eu ri e me deitei ao lado dele, com distância para não nos esbarrarmos, mas ainda confortável e suficiente para dormir. A roupa de cama cheirava a maresia e a um perfume cítrico. Laranja, murmurei. É do meu shampoo, murmurou Witch. Eu amo laranja. Então você me ama. Eu ri baixinho. Ele não dissera aquilo como se fosse uma pergunta, e por algum motivo, provavelmente sono, me deu vontade de rir. Ri mesmo. Sua risada é bonita, comentou Witch. Minha risada? Perguntei, parando de rir. Ninguém nunca me dissera aquilo, ou pelo menos fazia muito tempo que não diziam. A única menção à minha gargalhada era do meu pai dizendo que sentia saudades. Respondeu ele e se virou encostado no meu pé. Encolhi meus dedos do pé, sentindo pinicar, mas não me afastei. Eu gostei, acrescentou. Então, gostou de mim? Pensei em dizer, mas não disse. Flertar casualmente com It, tudo bem, mas era melhor não exagerar. Ele era meu novo capanga, meu novo chapa, meu novo amigo. Queria que ele continuasse meu amigo. Fazia muito tempo que eu não fazia amizade. Witch, sussurrei. Sim, sussurrou ele. Qual é seu sobrenome? Não é do pré, né? Não. Meu pai é casado com a mãe do Michael. Nosso sobrenome é Whittle. Que bela alienação, falei. Witch Whittle. Não é, começou Witch, mas pegou no sono antes de concluir o pensamento. Ele respirava devagar e regular. De repente, quis levar a mão ao seu peito e sentir os batimentos. Em vez disso, me afundei nos travesseiros e fechei os olhos. 5. Parte de mim queria convidar o It para andar de boia quando acordamos, mas finalmente lembrei que, na verdade, era uma reunião de nossa aliança de assassino e que o It tinha obrigações de padrinho. Hashtag agora é Ledropé. Vai ser assim a semana toda? Me perguntei quando ele mencionou que o ponto de encontro para as fotos era a casa no lago, pois tinha a vista mais impressionante do lago Oyster. Ele vai passar o tempo todo com os padrinhos e madrinhas? Vamos fazer alguma coisa mais tarde? Soltei antes de sair do quarto. Quero levar você a um lugar. O It levantou a sobrancelha. Quer me levar a algum lugar? Levantei a sobrancelha também. Algum problema? Não, falou e balançou a cabeça. Mas acha boa ideia? Quer dizer, não é melhor a gente se manter discreto para ninguém desconfiar de nada? Sinto muito, docinho, falei, mas Michael nos viu conversando e definitivamente falou para Sarah, então a fazenda toda já deve saber da nossa amizade. O It torceu o nariz. Não gosto de docinho. Tranquilo, tira da lista.
Sorri com o coração a mil. Eu não fazia ideia de onde vinha aquilo. Quem era aquela pessoa dentro de mim, mas era bom. Eu me sentia bem, confiante e um pouco ousada. Nada de gatinha, continuei, e nada de docinho. Combinado, querida, disse o It com uma piscadela. E aonde vamos hoje? É surpresa, meu bem, respondi. Me encontre no anexo a 1h15. Ele fez que sim com a cabeça. Ok. Eu retribuí o gesto. Ok. Então, dissemos ao mesmo tempo, sem saber como nos despedir. Um aperto de mão desajeitado, um abraço ainda mais desajeitado. Teria alguma alternativa que não fosse desajeitada? Boa sorte, falei um minuto depois para quebrar o silêncio. Com o meu alvo ou com a sessão de fotos e a sua tia Cristine? Ambos. Obrigado. Ele sorriu e fiquei tão ocupada com meu próprio sorriso que nem notei quando ele pegou a garrafa de Gatorade na cômoda. Boa reunião estratégica, falou. Quando ele levantou a garrafa para esguichar em mim, eu saí correndo. Tão graciosa que bati o joelho com tudo na porta. Ia ficar roxo sem dúvida. Agora estamos quites, mozão, gritou It. Às 11h50 já tinha muitos foques se esgueirando pela fazenda. Meu pai e meu tio Brett pareciam adolescentes, de chapéu camuflado, escondido atrás de arbustos, se arrastando pela grama alta, carregando armas d'água idênticas. Olhei para a estrada, identificando quem eles perseguiam, um casal mais velho a caminho da praia. Enquanto isso, tia Júlia não escolhera a mesma abordagem sutil dos irmãos. Ela estava postada na frente da casa do farol com a arma apontada para a porta. Sei que você está aí, Peter Fox disse. Sei que está virando sua terceira xícara de chá. Mas é bom se apressar, porque eu também sei que você tem compromisso daqui a pouco. Peter, o irmão de 30 anos de Sarah, outro padrinho. Em vez da choupana, ele estava hospedada na casa do farol com a esposa e o bebê recém-nascido. Terceira xícara? Pensei. Neil ainda deve estar passando a noite em claro. Pega ele, tia Júlia, gritei passando por ela e logo apertei o passo, pois me ocorreu de repente que meu assassino poderia estar ali, à caça. Senti um arrepio, como se um bicho subisse pelas minhas costas. Quem teria me tirado? Por garantia, saí da estrada de areia e peguei uma das trilhas na mata, optando pelo caminho mais labiríntico até a praia. Parecia a saída de um conto de fadas, uma trilha no bosque, raios de sol escapando entre os galhos, passarinhos cantarolando no caminho. Por fim, a trilha terminava na orla do Lago Éster e a água azul esverdeada e cintilante. Quando apertei os olhos, vi que um grupo já se aglomerara perto da água na área em que todos considerávamos a praia de verdade. Um pedaço de areia entre o lago Plácido e o mar agitado que permitia nadar nas duas águas, o melhor dos dois mundos. Claire e eu tínhamos hábitos nos desafiar a furar as ondas do mar, evitando ser pegas no caldo, quando uma onda estourava por cima da outra que estava voltando, puxando a gente para a água. Depois íamos ao lago para boiar de costas por um tempo. Aqui é o paraíso, minha irmã dissera certa vez. Eu amo tanto isso, Mary. Fui andando pela água na direção oposta ao mar, encharcando os tênis até chegar à pequena doca encaixada entre as dunas. Uma escadinha bamba levava à casa do lago, no alto da ladeira. Tia Cristine está levando isso a sério demais, disse Eli da lancha Boston Harley da Pestana. Fui a última a chegar. Pravica e Jake já estavam arrumando os coletes salva-vidas, enquanto Lume amarrava a boia imensa atrás da lancha com um nó complicado. Eli apontou ladeira acima, onde estavam tirando as fotos do padrinho. Escuta, murmurou. Não, não, gente, dizia minha tia. Sarah e Maicon ficam no meio, e as madrinhas de um lado e os padrinhos do outro. Mas será que alternando não ficaria mais legal? Perguntou alguém. Uma voz confiante que reconheci imediatamente. O It. É, mãe, concordou Sarah. Mike e eu ficamos no meio, mas podemos dar uma virada, botar madrinha, padrinho, madrinha, etc. Fica menos formal e bem mais divertido. É melhor poupar as poses mais tradicionais para o dia do casamento. Um momento de silêncio e então, pode ser. Eba! Exclamou Sarah. Posso ficar do lado de Isabel? Disse o It ao mesmo tempo. Não, pensei, contendo uma risada. Não acredito. Aqui não. Isabel Davis, colega de quarto de Sarah na faculdade e primeiro alvo de It. Ela já veio à fazenda, eu explicar a ele, então conhece bem o terreno. Não vai passar o dia à toa na praia. Ela gosta de jogar tênis de manhã, fazer stand-up play depois do almoço e no fim da tarde geral fica lendo perto do lago Job's Neck. Pode ser, Whit, respondeu tia Cristina enquanto Jake me ajudava a subir na lancha e Lully amarrava a boia. Mas se livre dessa garrafa d'água, por favor. Meu Deus do céu, murmurei. Acredito aqui sim.
Infelizmente, não consegui escutar a matança de Witch porque ele ligou a lancha e o motor abafou todo o som. Vamos lá, gritou Lully mais alto que o ruído. Eli nos conduziu mais ou menos até o centro de Oyster, a muitos metros da orla, desviando de caiaques, pranchas, veleiros e nadadores. Nós quatro gritávamos oi e olá para todo mundo, mesmo que a gente não os conhecesse. Havia uma variedade de casas ao redor do lago, entre choupanas fofas e mansões grandiosas. Na minha preferida, sempre ocorria uma festa imensa de Dia da Independência no 4 de julho, e no nosso último verão juntas eu tinha convencido Claire a ir comigo e entrar de penetra. Não vou entrar nem notar, eu dissera, já tem tanta gente. Olhei a casa imensa de revestimento em cedro e a extensão de praia particular e me lembrei de Claire que dera seu primeiro beijo naquela noite, em um jogo bobo de verdade e consequência perto da fogueira, com um lindo garoto de olhos azuis. Pronto, disse Lully depois de prendermos todos os coletes salva-vidas, mas ninguém seguiu para a boia. Primeiro, quem vocês tiraram? Sem hesitação, revelamos nossos alvos. Todo mundo tinha escolhido jogar assassino, exceto Eli. Não dá, gente, disse ele depois que resmungamos. Vocês sabem que esse jogo me dá ansiedade. Até a pergunta no convite me deixou enjoado. Não contei que tinha eliminado tia Raquel e confiei que ela também guardaria segredo. Por algum motivo, não queria que ninguém soubesse como eu estava levando o jogo a sério. Quer dizer, ninguém além de Witch. Então, agora eu tenho o tio-avô Richard, disse para Vika uns minutos depois, quando misturamos nomes. Uma das estratégias habituais da nossa aliança era vazar nossos alvos, os nossos supostos alvos. Naturalmente, era ideia de Claire. Tio-avô Richard era, na verdade, alvo de Jake, mas espalharíamos que era para Vika quem estava de olho nele. Genial, Claire, Lully dissera quando minha irmã apresentara o plano alguns anos antes. Genial. Eu concordava porque quando não sabíamos quem nos tinha tirado em assassino, ficamos mega paranoicos, desconfiando de todo mundo. Porém, se descobríssemos que fulano estava de olho na gente, automaticamente confiamos no restante das pessoas. Mas boa sorte com o seu, Matt, disse Jake. Daniel Robinson? Perguntou balançando a cabeça. Sei lá quem é. Ah, pois é, nem me fale, respondi meio enjoada e fingi gargalhar. Um Zé qualquer. Graças ao It, Daniel não era nem mais um mistério algum, mas eu nunca tinha mentido bem. Minha gargalhada saiu esganiçada e senti Lully me olhar. Antes de ela perguntar, me ofereci para ser a primeira a encarar a boia. Pravica foi comigo e nós duas deitamos de barriga para baixo de braços, coletes e pernas bem encostadas, esperando Eli disparar pelo lago. Agarramos as alças com toda a força, já que ele era famoso na fazenda toda por arrancar com violência. Pravica suspirou e bateu o quadril no meu. Tínhamos amarrado bem as calcinhas do biquíni, mas sabíamos que mesmo assim elas iam soltar quando caíssemos nas águas. Aconteceu sempre. Por que a gente faz isso? Perguntou ela. Eu sorri, porque somos doidas. Ela riu e bem na hora a lancha arrancou, fazendo a boia girar e espirrar água. Era o que Eli considerava um aquecimento. Mal deu tempo de aquecer. Ele logo fez o motor roncar e disparou na velocidade máxima. O vento ficou mais forte e desesperado para nós jogar para trás, e íamos sendo arrastadas atrás do barco que nem uma pedrinha quicando na superfície da água, pulando e caindo. Nossa Senhora, berrou Bravica depois da primeira curva abrupta de Eli que nos mandou girando para o outro lado. Ela sempre gritava sem parar quando a gente fazia aquilo e nunca perdia a graça. Meredith, segura firme, gritei de volta. Tudo estava escorregadio e a água ia sendo jogada na nossa cara. Fechei os olhos por um segundo e entreabri uns deles para ver a plateia ao longe. Jake estava fazendo sinal de joinha, mas a irmã estava de braços cruzados com um sorriso de vilã. Ela adorava um tombo feio. Engoli em seco, sabendo que ainda devia a ela aquele pedido de desculpas. Eli logo atacou de novo, desacelerando para eu e para Vika sacolejarmos bem as ondas. Ai, 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 ai. Ah, vou cair! Gritou para Vika depois de mais uma curva abrupta e um zigue-zague, a voz quase perdida no vento. Acho que... Ela não concluiu a frase, só sumiu. Fiquei sozinha na boia e ao longe vi Lully cobrir a boca. O tombo devia ter sido uma catástrofe completa. Eli não parou por aí. Ele só parava depois de obliterar todo mundo da boia. Pravica ficaria flutuando até eu perder o controle. Não achava que iria demorar. Eu tinha escorregado na boia e meus pés já estavam na água. Tentei me impulsionar para segurar as alças melhor. Porém, eu também logo saí voando pelos ares, rangendo os dentes, me preparando para o impacto. Fui arremessada na água com um baque ruidoso. O lago Oyster me engoliu antes do meu colete salva-vidas me puxar de volta à superfície. Estava tudo doendo.
De repente, sem aviso, comecei a chorar e já estava soluçando, descontrolada, quando Eli parou a lancha ao meu lado. Atordoada, deixei Jack e Lully me ajudar a subir no barco, me perguntando se eu estava bem, enquanto minhas pernas bambeavam. Eu mal os escutava de tanto que estava chorando. Foi isso que ela sentiu? Eu não queria pensar naquilo, mas pensei. Era impossível não pensar. Foi isso que ela sentiu na batida?